Fala pessoal, bora falar de Galo, bora trazer algumas informações aí de bastidores, né, do Galo pra você, torcedor atleticano, que está do outro lado da telinha, hein? Mas antes eu queria falar com você o seguinte, né? Tem cruzeirense aí que disse que não tava ligando porque o Dudu, né, veio vestir a camisa do Atlético, porque o Dudu resolveu, né, jogar no rival, mas essa fala do Dudu, né, meus amigos, da camisa 9-2, né, que a gente postou lá no nosso Instagram, com exclusividade, cara, já bateu mais de 200 mil, né, 200 mil visualizações lá no Instagram, mais de 500 comentários, o que mais tem lá é cruzeirense mordido, né? E a história do cruzeirense agora, né, o que ficam mandando aqui primeiro é o seguinte: vocês contrataram o Dudu, nós vamos contratar o Roger Guedes. É, os cruzeirenses estão falando, ó, que vão contratar o Roger Guedes, hein? Eu sou Papai Noel, tá? Pra você que não me conhece, eu me chamo Elton Ferreira, todos os dias tem conteúdo do Galo aqui pra você. No vídeo de hoje, bora bater um papo e responder alguns questionamentos, né, da galera aí querendo saber sobre Firmino. Olha o Firmino aí, Firmino querendo voltar para o Brasil, zagueiro Bruno Fux, hein? O arrependimento de alguns aí, né, pro Bruno Fux ter deixado o Galo. Vamos bater um papo, né? Falamos, né, com vocês ontem, batemos um papo, né, sobre aí o Cristaldo, tá? E vamos falar hoje também sobre o Matheus Fernandes, enquanto muitos, né, estão perguntando: Wellington, Roberto Firmino, né, tá querendo voltar pro Brasil, o Flamengo tá querendo, Galo pode entrar firme nessa parada? Gente, se o Galo não tem dinheiro para contratar Cristaldo, vocês acham realmente que o Galo vai contratar Firmino? Se fosse em 2021, eu até acreditava que o clube não era SAF, o clube tinha ambição de trazer grandes jogadores e conquistar grandes títulos. Agora que é SAF, vocês acham realmente que eles vão enfiar a mão no bolso? Depois da vinheta eu volto, mas comenta aí. É isso aí, massa, bora começar o nosso vídeo, né, bora começar o nosso bate-papo. Como eu disse pra vocês, né, os cruzeirenses estão literalmente mordidos, né, com a contratação do Dudu. Muitos falam realmente que o Atlético não estariam, né, preocupados com isso, que realmente foi um alívio, mas estão realmente mordidos, né, principalmente o Dudu vai usar a camisa 9-2, né, e esse que surgiu nos bastidores, eu não sei, rapaz, da onde que veio, né, essa notícia aí, que o Cruzeiro, né, observa a situação para tentar a contratação do Roger Guedes. Ué, por que você tá falando do Roger Guedes? Porque estão falando aí, né, que o Cruzeiro vai dar o troco, né, no Galo, porque o Galo trouxe o Dudu, então o Cruzeiro vai tentar a contratação do Roger Guedes, tá? Só para matar essa conversa, antes da galera falar: Roger Guedes no Galo, gente, Roger Guedes ganha praticamente aí 5 milhões de reais. 5 milhões por mês hoje, né? Até o Flamengo, que tem um poder de investimento altíssimo, o próprio Palmeiras, tá? Eu falo pra você, hoje no futebol, praticamente nenhum clube teria esse cacife, literalmente, para pagar esses 5 milhões por mês para um jogador como o Roger Guedes. Na minha opinião, um bom jogador, mas também não é aquele tudo não. Superestimado aí também. Teve uma passagem boa por aqui, mas, né, ficou pouco tempo. Então, gente, esqueçam, o Cruzeiro não vai contratar o Roger Guedes. Pode acontecer? Eu não acredito, beleza? Então, tirem o cavalinho da chuva aí para esses cruzeirenses que estão zoando aí, falando que o Cruzeiro vai contratar o Roger Guedes, né? Que vai dar realmente o troco no Atlético, porque o Galo contratou o Dudu. Fala com isso, torcedor, calma, fala com isso assim, calma, vocês não estão dando conta, né? Vocês não estão dando conta, beleza? Bora falar realmente o que interessa, né? O nosso galão da massa, né? Nos últimos dias, né, começou aí vários burburinhos, né, possíveis especulações, né, e para mim está até meio que atrasado, já que o Atlético já precisa organizar as suas contratações. Eu espero que o Vitor, eu espero que o Paulo Brax, né, já estejam realmente com todas as contratações engatilhadas, tá, para o Galo realmente trazer aí, tá, os seus reforços para essa temporada 2025, né, a janela do meio do ano depois do Mundial, já que essa primeira janela, né, foi fraquíssima, né, o Atlético contratou pouquíssimo e não com aquela qualidade como a gente esperava. Então depois surgir, né, nome de atacantes do Flamengo, surgiu, né, vários de vocês estavam me perguntando aqui sobre o volante Matheus Fernandes, que atualmente está no time do Red Bull Bragantino. Todo respeito ao Matheus Fernandes, né, meus amigos, tem contrato com o Red Bull até dezembro de 2027, até um jogador beleza, ok, 27 anos, avaliado em cerca de 2 milhões de euros, na atual temporada fez 5 jogos, né, lembrando, para se transferir para qualquer clube da Série A, não pode, né, fazer mais do que 7 jogos. Então ele já fez 5.
né? Então, mais 2 jogos aí automaticamente já sairia, né, fora aí dessa lista. Então, começou aí, né, a ser especulado o nome do Matheus Fernandes, é um cara que chegaria ali para ser titular no Atlético. Na minha opinião, cara, não tem nada contra o jogador, mas não seria aquele jogador que chegaria realmente para resolver o problema aqui, tá, da volância do Atlético. É um jogador que é reserva no Red Bull Bragantino, então o que o pessoal coloca na cabeça ali, né, tá brigando posição no Red Bull Bragantino, assim como o Cristaldo lá no Grêmio. O que o pessoal coloca na cabeça realmente é que no Atlético chega e vai ser titular. Então é essa pequenez, né, de muitos em trazer, entre aspas, né, não entendam mal o que eu tô falando, refúgio, jogadores que são reserva ou estão brigando, né, por posição nos seus clubes, acham que no Atlético realmente vão dar certo. Então, segundo informações de bastidores, né, o volante Matheus Fernandes, né, para o Bragantino realmente está liberando o jogador, nada, Galo teria que, né, gastar uma bagatela, meus amigos, cerca de 15 milhões de reais para poder estar contratando o volante Matheus Fernandes. Não dá, gente. Você pagar 15 milhões de reais no Matheus Fernandes, beleza, 26 anos, tá? 1,83 m, volante, né? Todo mundo conhece a posição que ele joga, meio central, faz aquela primeira volância, mas para mim não seria aquele cara que chegaria para cravar, chegar assim, pegar a camisa, vestir e falar assim, eu sou o novo titular da posição. Na minha opinião não seria, então vamos ver, né, como o Atlético vai agir no mercado. É um nome que até me agrada, mas não para ser titular. Então eu espero realmente que a diretoria atleticana já tenha, né, meus amigos, todos os nomes já pautados ali para quando a janela abrir, literalmente, tá trazendo esses reforços, porque do jeito que tá realmente não dá para ficar. Espero que quando a janela abrir, eles já tenham realmente, né, meus amigos, todos, né, esses nomes aí engatilhados realmente para poder estar chegando aqui no Galo. E falando, né, de jogador engatilhado, falando de jogador que teve uma passagem por aqui, né, muitos até meio que criticaram, né, o Bruno Fux, mas depois muitos arrependeram, né, pela troca aí. Foi o Bruno, veio o Caio, né, o Caio o Atlético não vai comprar, nós estamos doidinhos pro Caio embora logo, né. Vamos falar sobre ele, zagueirão Bruno Fux. Rapaz, lembram dele? Está emprestado, né, para o time do Palmeiras, vem agradando muito, tá, os torcedores palmeirenses, tá, por lado de lá. E segundo informação de bastidores, o Palmeiras estuda neste momento fazer uma proposta de compra pela permanência do zagueiro Bruno Fux, né? O valor está na casa aí de 3,5 milhões de euros, equivalente a 22 milhões de reais. Então o jogador vem se dando bem, tá? Lá no Clube Paulista, né? Creio que muitos aqui começou, né, a sentir um pouco de saudade do Bruno Fux, principalmente pelo fato que foi feita a negociação, né? E principalmente quando chegou o Caio Paulista aqui, que pouquíssimo, né, gente, apresentou, chegou para ser reserva aí do Guilherme Arana, e todo mundo sabe realmente que não vai dar conta do recado, e o torcedor realmente aí tá preocupado, porque a zaga atleticana, infelizmente, vem tomando muitos gols. Todo jogo o Atlético toma gol. Todo jogo o time do Cuca toma gol. Então, assim, isso também é uma coisa muito preocupante, né? Que o treinador Cuca tem que consertar essa defesa com os jogadores que estão aqui. Porque não adianta nada você tomar 2 gols e fazer 1. Não adianta você tomar 2, né? Todo jogo você vai fazer 3. Então é complicado, tá? Todos os jogos o Atlético vem tomando gol. Tomamos 2 gols para o Maringá, tomamos 3 gols, né, para o fraquíssimo Deportes Iquique, tomamos 2 gols também para o time do Fluminense, tomamos 2 gols para o time do Mirassol. Então, toda a partida o Atlético vem tomando gol. Então isso é muito preocupante. A defesa realmente precisa ser ajustada e o treinador Cuca tem que realmente, né, ajustar essa defesa. Vale lembrar, tá, que amanhã temos aí jogo válido, né, pela Copa Sul-Americana. Então o volante Matheus Fernandes chegaria ali para também agregar a meiuca, caso, né, seja contratado, mas como eu disse, para mim não seria realmente aquele jogador que chegaria para ser titular. E na sua opinião, seria titular? Não seria titular? Concorda comigo? Os nomes, né, que vem surgindo aí são poucos, né, nesse primeiro momento, mas são nomes também, todo respeito, nomes fracos, né? O outro nome que surgiu aí seria para o ataque, aí é outro Matheus Gonçalves, esse seria do Flamengo, mas é um valor bem mais alto e creio que o Atlético não vai realmente, né, desembolsar essa grana toda, assim como o Atlético também não deve fazer, né, esse tipo de negociação envolvendo o Cristaldo, né, e o nosso goleiro Matheus Mendes. Todo respeito mais uma vez ao Cristaldo, reserva no time do Grêmio, gente. O Atlético só realmente observa jogadores que estão na reserva, estão brigando realmente por uma posição no seu clube. Então todo respeito ao Cristaldo, 28 anos, argentino, para mim também não é aquele cara que chegaria para ser titular aqui do Galo.
Então o Atlético ele sempre vem olhando um degrau abaixo ali, não olha aquele degrau acima daquele jogador, literalmente. Um exemplo, não estou falando que vai contratar, mas um degrau acima é você pensar, um exemplo, um Roberto Firmino. Por mais que está com 33 anos, o cara poderia chegar ainda a deitar assim no futebol brasileiro. Vou falar nele daqui a pouco, né? Já que tem muita gente que fala, ué, tá o Galo vai pra cima. Não vai, gente, não vai. Se faltar, vai ser pro Flamengo, mas daqui a pouco eu falo sobre ele. Vamos falar sobre o Cristaldo aí, tá? Então o Cristaldo é outro jogador aí, gente, que briga literalmente ali, tá? Para tentar ser o titular do fraquíssimo time do Grêmio. Então, assim, são jogadores que eu fico muito preocupado. Na atual temporada fez 6 jogos. Então, se fizer mais um jogo, já também não dá para vir pro Galo. Eu vou torcer para que faça essa partida o mais rápido possível. Porque também é mais um nome, todo respeito, mais uma vez, que é ali um refúgio, chegaria só para compor elenco. E para compor elenco temos Igor Gomes aqui, que já tá aqui há 3 anos, fez um golzinho e saiu assim, né, Igor Gomes? Não dá, então assim, tô muito preocupado com alguns nomes, né, por mais que o Atlético não confirma, que vem realmente surgindo aí, a preocupação é muito grande, já que, segundo os bastidores, né, o Atlético deve contratar apenas, tá pessoal, isso mesmo, apenas um volante, um zagueiro, né, e mais uma peça para o setor ofensivo. Como o setor ofensivo contratou o Dudu, creio que não devemos contratar para o setor ofensivo, então deve contratar um zagueiro e um volante, talvez um meia, né? Coisa que infelizmente essa diretoria não acredito muito, né? Dudu chega aí para poder fortalecer o ataque atleticano, né? Então quando ele tiver liberado, vamos ter Dudu, Rony, Coelho, Hulk e Júnior Santos. Então automaticamente você colocando 3 de titular, você vai ter 2 no banco. Então o Atlético vai ter pelo menos jogador no banco de reserva ali para tentar alguma coisinha, mas não temos aquele centroavante, né? O Atlético cruza, alça a bola na área, sendo que você não tem um jogador ali, né, do estatura mediana, né? Já que o Coelho é baixo, o Rony é baixo, né? Dudu chegou agora também é baixo, né? Não sei o Júnior Santos, mas todo mundo sabe, né? Júnior Santos não é aquele centroavante, literalmente, que vai ficar na área ali para poder estar brigando ali por bolas aéreas. Então a gente precisa também de um centroavantão e eu tô preocupado. Principalmente teria, né, uma reunião hoje para poder falar os números, né? E foi cancelado, né? Segundo eles, vai sair os números na sexta-feira, né? Ficaram com medo, a verdade é essa, né? Ficaram com medo realmente de fazer a coletiva e ver realmente, né, o que seria dito, o que seria perguntado ali, né, por jornalista, né? E o torcedor realmente ia cair em cima, já que são várias promessas que foram feitas e o Atlético realmente não cumpriu. Quando eu falo, né, promessas foram feitas e não cumpriu, é o nosso cronograma aqui para entrar para falar sobre o Firmino. Mas antes, quero pedir você para se inscrever no canal, deixa o like também que é importante demais, tá? Sobre o Roberto Firmino, né, o que a galera tá comentando aí, o Roberto Firmino tá querendo voltar pro Brasil, hein? É uma ótima pro Atlético. Seria uma ótima se o Atlético realmente tivesse comando. Se o Atlético tivesse realmente donos, né, com ambição, literalmente, do Atlético conquistar um campeonato brasileiro, conquistar a Copa do Brasil, né, pra gente voltar aí para Libertadores, sendo campeão de algum título importante esse ano, para voltar para Libertadores ano que vem. Então, gente, sei que o mundo do futebol pode dar volta, podem fazer uma loucura, acho muito difícil, mas o Roberto Firmino, 33 anos, né, seu contrato se encerra agora no meio do ano que vem, né? Então, outros nomes também são especulados, né? Alguns empresários, né? Alguns torcedores, alguns jornalistas comentando que o Firmino quer voltar para o Brasil, né? Não é de hoje que a gente sempre escuta esse comentário, fulano quer voltar para o Brasil, ciclano tá querendo voltar para o Brasil. Então o Firmino, gente, pro Atlético, eu vou ser bem sincero para vocês, depois que virou SAF, gente, essa SAF não tem ambição nenhuma de trazer grandes jogadores. A verdade é essa, tá? Nua e crua, sei que o torcedor não gosta, né, que a gente fala isso, mas aqui é um canal torcedor para torcedor, sempre direto ao ponto e tratando a verdade em primeiro lugar. O Atlético, a SAF atleticana, ela não tem ambição de trazer grandes jogadores, então tire o seu cavalinho da chuva. Se o Firmino for voltar para o futebol brasileiro, pode ir com o Flamengo, né, que é o principal clube em questão de investimento, um Palmeiras, né, até mesmo o Corinthians, que não paga ninguém, mas o Atlético, gente, ficaria bem abaixo ali mesmo, tá? Então assim, não criem realmente expectativas onde não tem. Beleza? É que negócio, você quer ouvir a verdade? Você tá no canal certo. Galo TV News, canal Expresso Galo, sempre tratamos a verdade para você com muita responsabilidade. Agora, se você quer ser enganado, pode ir em outros aí que tem gente já querendo iludir o torcedor, falando que no meio do ano o Atlético vai forte para tentar a contratação de Firmino. Daqui a pouquinho, né? Vocês vão ver colocando bomba, Roger Guedes no Galo. O pessoal vai começar a falar de Roger Guedes.
Não dá, gente. O Galo não contratou Cristaldo, o Galo não contratou, né, jogadores aí que a gente vinha falando, que o Cuca pediu, trazendo jogador que é terceiro reserva do Bahia, né, trouxe jogador quarto reserva do Corinthians. Então não caiam nessa balela. O Galo não vai fazer grandes contratações, infelizmente, a não ser que os donos tenham aquele choque de realidade, né, e mudem de ideia, coisa que eu particularmente duvido, né. E vamos falar de dúvida, é ele, hein? Guilherme Arana, né, o lateral que tá deixando saudade, muita gente criticava, né, Guilherme Arana, deixando muita saudade literalmente no lateral esquerdo, né? Expectativa do torcedor é que o Arana esteja à disposição do treinador Cuca para o clássico neste domingo. Vale lembrar, né? O Atlético tem um jogo amanhã, né? Aí totalmente válido pela Copa Sul-Americana. Jogo na Arena MRV às 21h30, horário de Brasília. Transmissão, meu Instagram, Wellington, Galo TV News e Paramount. Paramount você vai ter um delay lá de quase 5 minutos, né, cara? É inacreditável. 5 minutos não, como é que é? 50 segundos, negócio assim, não sei. Paramount tem aquele delay, né? Mas lá no meu Instagram também você consegue acompanhar. Então segue lá, o Wellington Galo TV News, para você acompanhar, tá, essa partida do Galo. E a expectativa, né, é com o nosso lateral esquerdo, Guilherme Arana, tá? Que pode, quem sabe, estar à disposição do treinador Cuca, tá? Para esse clássico aí contra o Cruzeiro. Lembrando, jogo vai ser no Mineirão, torcida única, né? Já que a SAF atleticana não aceitou, né? Torcida dividida nesse primeiro jogo, aí automaticamente segundo turno teria que ser a mesma coisa. Por quê? Tá pensando em dinheiro, poderia jogar pro Mineirão, abrir mão de um jogo na arena para ir pro Mineirão, né, para realmente lembrar aquele clássico, chamar mais torcedores, não querem, né? O negócio é grande. Então, assim, a tendência, tá, é que o Guilherme Arana esteja disponível. Não é certo ainda. Então, vamos aguardar. Hoje o Atlético fez mais um treino importante, né, Arena MRV. E o Arana, né, fazendo aquela corridinha ali, né, separada ali da galera, né, expectativa grande aí. Então, vamos torcer realmente para que ele possa voltar o mais rápido possível para lateral esquerda, que precisamos realmente muito ali do jogador Guilherme Arana. Então eu quero convidar você que não é inscrito no canal, cara, inscreva-se agora, deixa o seu like, é muito importante. Creio que eu consegui fazer aquele resumão de tudo, né, que está acontecendo no Galo e estão começando a especular por aí, beleza?